Olá, eu sou Bruno Caraza, sou professor convidado das áreas de Economia e Direito da Fundação Dom Cabral. No vídeo de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre os cenários econômicos em tempos de Covid-19. Além dos graves efeitos sobre a saúde, que têm mudado a forma como nós trabalhamos e até mesmo nos relacionamos socialmente, a pandemia traz consigo também graves consequências econômicas. Neste vídeo, vou mostrar para vocês alguns dados da economia internacional e também da economia brasileira que poderão te ajudar a se preparar melhor para enfrentar os difíceis desafios que se anunciam nos próximos meses e até mesmo anos. Nas últimas semanas, temos sido bombardeados com dados negativos sobre a economia em praticamente todos os países do mundo. Em muitos casos, os números ruins não encontram paralelo na história recente. É o caso, por exemplo, do número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, que você vê neste gráfico. O volume de solicitações nas últimas 4 semanas não tem precedentes em toda a série histórica que começa lá atrás, em 1967. Números como esses têm levado a uma revisão geral nas estimativas de crescimento para 2020. Na última semana, o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, divulgou a previsão de uma inédita recessão de 3% do PIB mundial em 2020, com quedas ainda mais severas nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Até mesmo a China, que há mais de 2 décadas vem exibindo taxas de crescimento extraordinárias, terá um desempenho medíocre de pouco mais de 1% neste ano. E o Brasil não vai ficar imune diante dessa situação. Se nos primeiros meses do ano havia quase um consenso no mercado de que o PIB brasileiro cresceria em torno de 2% neste ano, as previsões começaram a ser revistas logo que o coronavírus chegou por aqui. De acordo com o levantamento feito pelo Banco Central, com assessorias econômicas de bancos e instituições financeiras, em 20 de abril, a mediana das previsões do mercado já apontava para uma recessão de quase 3% neste ano. Mas há visões ainda mais pessimistas no mercado, com economistas prevendo uma queda de até 6% no PIB neste ano. O que torna essa crise diferente das anteriores é o elevado grau de incerteza. Hoje em dia, ninguém tem condições de afirmar com segurança qual vai ser a duração ou a profundidade dos seus efeitos. Essa incerteza fica clara quando observamos a dispersão das estimativas de crescimento do PIB, que você vê aí neste gráfico medida pelo desvio padrão das expectativas de mercado. Ela é a mais alta desde que o Banco Central começou a coletar esses dados em 1999. Outra peculiaridade desta crise é que ela não está concentrada em um determinado país ou num setor específico. Ela atingiu as principais bolsas de valores do mundo, gerou aversão a risco de títulos de países em desenvolvimento, como o Brasil, e tem levado a uma grande queda nos preços das commodities, sejam elas de energia, minerais ou produtos agrícolas. O quadro é tão inusitado que temos visto até fatos inéditos, como contratos de venda futura de petróleo sendo comercializados com preços negativos, como vimos recentemente. Essas perspectivas sombrias em relação ao futuro se devem a 2 fatos principais. O primeiro é o desconhecimento sobre a duração da pandemia. Em 1918 e 1919, o mundo viveu 3 grandes ondas de contaminação pela gripe espanhola, até que a doença conseguiu ser controlada. Hoje, instituições como o FMI trabalham com 3 hipóteses alternativas. Uma crise de saúde pública ainda mais longa em 2020, que você vê neste gráfico representado em azul, um novo surto de Covid-19 em 2021, representado em vermelho, e o pior dos mundos, a combinação de um longo surto em 2020 e um novo pico da doença em 2021, representado aqui
em amarelo. O segundo fator que causa apreensão é que os remédios tradicionais disponíveis para lidar com crises econômicas parecem que dessa vez não vão surtir mais efeito. De um lado, temos pouca margem de manobra pelo lado da política monetária, pois as taxas de juros já se encontram em patamares muito baixos, como você vê neste gráfico aí com a evolução da taxa Selic aqui no Brasil. De outro, os pacotes de estímulos fiscais anunciados nas últimas semanas vão colocar ainda mais pressão sobre a trajetória da nossa dívida pública, como pode ser visto nessa estimativa feita pela Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Mesmo no cenário mais otimista, nossa dívida vai crescer bastante nos próximos anos, o que vai limitar as ações do governo para estimular a demanda por meio de maiores gastos públicos. Diante de tantas incertezas e perspectivas sombrias, nunca na história recente foi tão importante uma articulação entre todos os poderes da República, em todos os níveis da federação, envolvendo ainda o setor privado e a sociedade civil para buscarmos soluções para essa crise. Preparo, planejamento e liderança são fundamentais para superarmos essa crise. E a Fundação Dom Cabral está a seu lado para auxiliá-lo neste momento. Muito obrigado e até a próxima.